Abra sua Bíblia no livro de Números, no Antigo Testamento, no capítulo de número 20. Números, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Na verdade, de certa maneira, aprendemos nessa história de Moisés, e a Bíblia, esse livro maravilhoso, que nos ensina tanto pelo modelo, não é, positivo, pela ação das pessoas, quanto também, digamos, pelo modelo não tão positivo assim. E Moisés é o nosso exemplo dessa noite de coisas boas que a gente deve fazer para ter sucesso, são importantes, mas também de algo que nós precisamos nos ater e prestar bastante atenção para não terminarmos mal a nossa carreira. Números, capítulo 20, eu estou com a minha versão aqui da NVI, é que você tem aí? Pode colocar a NVI, por favor. Números 20, de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs e nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade para os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Pai querido, mais uma vez na tua presença, te pedimos graça, discernimento espiritual. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito, que inspirou a escritura desses versos, possa também agora nos iluminar, a ponto de entendermos o propósito para o qual o Senhor nos envia esse texto nesta noite, e saímos daqui edificados em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Pastor Márcio Valadão, por muitos anos, cerca de 40, pastoreou a maior igreja batista do Brasil, sediada na cidade de Belo Horizonte, a Igreja Batista da Lagoinha. Uma igreja que inclusive hoje é uma igreja global, ou seja, tem unidades no mundo inteiro. E quem já saiu do Brasil sabe que essa é uma verdade. Isso alegra profundamente o nosso coração de saber que o Evangelho tem sido pregado no mundo e que os batistas, especialmente os batistas brasileiros, juntamente com outros queridos irmãos, têm também cooperado nesse propósito, né? Ali na Convenção Batista em Fortaleza,
da qual participei na semana passada, pudemos ver ali como os batistas brasileiros têm entrado em lugares, inclusive os missionários que estavam lá não podiam sequer ser filmados, exatamente para resguardar a sua segurança. Missionários na China, ganhando almas para Jesus. Uma missionária carioca que está na Coreia do Norte, é uma enfermeira, uma moça menos de 30 anos. E ela, dedicando a sua vida ali, causou assim um impacto profundo, e aquelas quase 5.000 pessoas que estavam ali participando daquele evento do Centro de Convenções de Fortaleza, choraram, porque ela disse: eu oro para que meus pais possam entender o meu chamado, porque eu estou aqui hoje com os irmãos, ela dizia, e eu tenho certeza que não estarei de novo com vocês, porque assim que eu for descoberta, ela é uma enfermeira, mas prega o evangelho, eu serei torturada e morta. Mas falava do pastor Márcio, quando ele deixou a igreja da Lagoinha, cerca de 2 anos atrás, pelo menos a direção da igreja, ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse assim: a maneira como nós terminamos a nossa carreira é mais importante do que como começamos a carreira. Como nós somos assim, geralmente essa máxima, ela não é vista no cotidiano nosso. Já viu quando uma pessoa deixa a empresa onde ela trabalhou, via de regra ela não sai bem daquela empresa. Ela entra bem, ela entra disposta a lavar banheiro, não, o emprego para mim, eu estou aqui, arregaço as mangas, mas a saída geralmente é conturbada. Às vezes quando alguém sai até de uma igreja para outra, às vezes a saída não é assim, às vezes até no ministério, né? Às vezes um pastor deixa o ministério, às vezes não pelos motivos pelos quais deveria fazer, que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, mas às vezes por outras questões. As pessoas saem até do casamento hoje, às vezes em conflito, não é? Porque talvez nós estejamos vivenciando aquilo que alguns especialistas chamam da síndrome do sucesso. Nós queremos ter sucesso a qualquer custo, e o nosso sucesso, ou o nosso ponto de vista do que seja o sucesso, é mais importante do que o sucesso da causa, da missão, daquilo pelo qual nós empenhamos nossa vida. E eu tenho aprendido muito, né? Aprendo muito com o diretor da Rede Batista de Educação, que foi meu chefe, e quando eu fui funcionário, e hoje, como presidente da junta, eu preciso, ele sempre busca orientação, porque se antes, né, eu estava numa posição abaixo, hoje, pelo menos no organograma, estou acima dele, mas as decisões são sempre dele. Mas aprendo muito com ele. Ele diz assim, e eu aprendo muito isso quando ele diz assim: a missão é mais importante do que as pessoas. E às vezes isso pode causar um impacto. A gente, como assim? As pessoas não são importantes? São. Na medida em que elas estão dispostas, prontas para cumprir a missão. Porque a missão é mais importante de fato. Essa igreja, por exemplo, 91 anos. Quem estava aqui, que está aqui hoje, que estava aqui no dia da organização há 91 anos atrás? Acho que só o irmão Cici, ele fala que estava. Mas se ele tem 94, ele estava com 3 anos. Podia ser, mas no colo. Não vou dizer que não estava, né? Mas aquelas pessoas todas passaram. Já estão com o Senhor. Mas a missão permanece. A missão continua. Um dia todos nós vamos passar também. Mas a missão permanece. A missão continua até a volta de Jesus. Portanto, aprendemos nessa história que os irmãos conhecem sobejamente, o episódio das águas de Meribá, quando Moisés recebe do povo a reclamação, e o povo está aqui no deserto. Os irmãos se lembram? Eles saíram do Egito rumo à terra prometida, atravessaram o Mar Vermelho, e agora, 38 anos depois, faltam 2 anos para eles entrarem na terra. Eles já estão caminhando no deserto há 38 anos, já viram inúmeros milagres,
Mas agora, de novo, falta água. Claro, no deserto falta água. Deus já havia providenciado água no passado. Mas agora, de novo, as mesmas críticas chegam e Moisés, como líder, precisa lidar ele próprio com a síndrome do sucesso. E ele, ao invés de cumprir o que Deus mandou, e o mandato do Senhor era: fala a rocha para que saia água dela. Como lemos no texto, ele bate 2 vezes na rocha e a água saiu, mas ele não obedeceu. E por isso, já adiantando o final, dando um spoiler, assim que fala, ele próprio e Arão não entraram na terra prometida. A síndrome do sucesso, ela é uma proporção global e sempre existiu. Hoje em dia o que a gente mais ouve é isso. Chega para a gente aqui na internet, não sei como, não sei de onde, mas cursos e mais cursos sobre como ter sucesso, até mesmo para os pastores, não é? Sua igreja está precisando de membro? Solução, eu tenho a solução, compra aqui o curso. Coaches que vendem curso para você vender curso. Ter sucesso. E muitos têm sucumbido, têm caído por essa síndrome. Nós podemos aprender algumas coisas sobre como ter sucesso de fato, o sucesso verdadeiro. O sucesso verdadeiro, o sucesso bíblico, sucesso no casamento, sucesso no nosso emprego, sucesso na nossa vida cristã, sucesso em todas as áreas da nossa vida, que é isso que nós queremos de fato. Mas às vezes não é tão fácil quanto parece. A carreira de sucesso, ela não existe. Não existe. O que existe são pessoas que diante de Deus cumprem a missão que Deus lhes deu. E nesse cumprimento vão ter sucesso. Olhando a história de Moisés, rapidamente, nós podemos tirar pelo menos 3 grandes lições da história dele. A primeira é que para termos sucesso, nós precisamos saber lidar com algo que as pessoas não têm sabido nesse tempo. Lidar com as dores emocionais pelas quais nós passamos. Quando eu estudei psicologia, há 20 anos atrás, nem parece, mas já tem 20 anos de formado, o pessoal dizia assim: em 2020, os professores, as doenças emocionais, de cunho emocional, de fundo emocional, vão ser uma epidemia. Se dizia lá em 2005. E a gente pensava, será? Eles estavam certos. Porque cada vez mais, mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tantos saberes, mesmo com tantas faculdades, mesmo com as pessoas alcançando o sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, um mundo cada vez mais tecnológico, um mundo cada vez mais fácil de fazer as coisas, que daqui a pouco nós estamos ainda mais enrolados, ainda mais com a vida complicada e não resolvida, e isso tem impactado, imagino eu, mais profundamente ainda as nossas vidas. Moisés estava sob uma pressão. Se você voltar a abrir sua Bíblia de novo no livro de Números, no capítulo 20, a Bíblia diz que eles chegaram ao deserto, num lugar chamado Cádiz. E o finalzinho do versículo 1 do capítulo 20 traz uma informação importante. Diz: e ali morreu Miriam. Imagina, Moisés está de luto pela irmã, ele está vivendo uma tragédia familiar, ele está vivendo a dor da perda, a dor do luto, que certamente é uma das dores mais difíceis de superarmos, se é que é possível superar em alguma medida essa dor, que talvez vai ficar sempre presente nas nossas vidas, e quem já perdeu um ente querido sabe disso. Imagina Moisés ali com os seus botões, olhando para si, se lembrando da irmã, se lembrando das histórias que eram contadas em família, quando ele, Moisés, nasceu,
e a sua mãe colocou num cestinho às margens do rio Nilo, o rio cheio de jacarés. Se lembrava talvez de Miriam, que acompanhou o cestinho, tudo indica, rio abaixo, pelo menos uma certa distância, ou ela acompanhou, alguns dizem que o cestinho não desceu o rio abaixo, mas ficou na margem, seja como for, ela ficou ali, de sentinela, atenta ao seu irmãozinho, e ele se lembrava com muito carinho dessas histórias que só os irmãos têm, não é? De carinho, de afeto. Ele se lembrava de Miriam quando atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, e do lado de lá do mar, né, que abriu-se miraculosamente e depois fechou sobre o exército do faraó, que vinha atrás enfurecido para levar de volta para o cativeiro os israelitas que atravessaram. Talvez ele se lembrou do tamborim de Miriam, da dança dela ali às margens do Mar Vermelho, cantando e louvando ao Senhor, aquilo que o livro do Apocalipse vai chamar de o hino da vitória, em Apocalipse 15, 3, e diz que nós, quando estivermos na presença do Senhor, vamos cantar o cântico de Moisés. Sabia disso? Apocalipse 15, versículo 3 diz isso. Ele se lembrava certamente das várias vezes, né, em que Miriam, sua ministra de música, ela era ministra de música. Miriam tinha ministro de música, tinha pastor de jovem também, era o Arão. É igual nós aqui, a gente segue igualzinho. Tudo bem, quando ele ficou 40 dias na montanha, quando desceu, tinha um bezerro de ouro lá, que o Arão e a Miriam fizeram. Por isso que eu não tiro 40 dias de férias. Tira assim, 10, 15 e volta rapidinho. Quer saber de bezerro aqui não. Está amarrado. E agora, depois de 119 anos de convivência, pelo menos, Miriam está morta. Miriam está morta. E ele tem que se haver com aquilo, porque não dá tempo dele vivenciar esse luto. Porque já no versículo 3, a Bíblia diz que o povo se juntou, olha o que diz o verso 2, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Não respeitaram sequer o luto daquele grande líder, e Moisés para mim, depois de Jesus, claro, é o grande líder bíblico, porque levar um povo, tirar de um lugar de onde eles não querem sair, atravessar por um deserto, para levar para um lugar que eles não querem ir. E de certa maneira, viu, pastor Adriano e os outros colegas, a função pastoral é essa: tirar o povo do lugar onde eles não querem sair, estão acomodados, às vezes atravessar com eles o deserto da mudança e levar para uma terra que de fato mana leite e mel, mas eles não sabem disso. E o líder tem que ter essa visão de saber para onde está levando o povo. Ele sabia, mas o povo não sabia. E agora, diante dessa dor emocional, ele tem que se haver com o ministério, com a missão, com aquilo que ele foi chamado para fazer. Às vezes não dá tempo, mas certamente, já na sua vivência, e Moisés está aqui já nos anos finais da sua vida, ele viveu ao todo 120 anos, ele já está aqui talvez dali a 2 anos eles entraram, talvez 1 ano e meio depois disso ele tenha morrido. Porque ele viu a terra da montanha sem entrar nela, e Josué entrou só depois que ele já havia morrido. Nós conhecemos a história, só ler o primeiro capítulo do livro de Josué. Ao mesmo tempo que ele tem que lidar com a dor emocional, que é sua própria, ele tem que lidar também com a insatisfação do povo, que trazem para ele críticas infundadas, críticas injustas. Eles não se lembravam da escravidão no Egito, que ficaram 400 anos como escravos. Eles falam aqui de coisas gostosas que eles diziam que tinham lá, não é? Verso 5 ele diz assim: vocês nos trouxeram para esse lugar terrível, aqui não há cereal, e lá tinha sucrilhos, quelo, que tinha lá todo dia pela manhã, nem figo, e no Egito tinha figo para eles comerem.
nem uva, nem romã. No Egito não tinha nada disso também, só que vamos lembrar que esse povo aqui não é o povo que saiu do Egito. Esse povo que está aqui nasceu todo no deserto, porque dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Quem foi? Josué e Calebe. Todos os outros nasceram no deserto. E eu não sei de onde eles tiraram que no deserto tinha figo, tinha cereal, tinha romã, tinha não sei o quê. Eles estavam com saudade de uma coisa que eles nunca tiveram. Mas estavam com saudade. Você já viu gente saudosista assim? Que vive no passado, a cabeça dele está no passado. Não, mas na década de 70... Década de 70 tinha celular, imagina um mundo sem celular, irmão, que coisa boa. Não, boa é hoje, né? Tem celular? Antes você ia no dentista, você tinha que ficar lá olhando aquelas revistas antigas, né? No psicólogo. Hoje tem celular para nós olhar, enquanto espera. No trânsito, já viu quando você olha o celular no trânsito, o sinal abre mais rápido? Tem uma conexão do semáforo, você já percebeu isso? Do semáforo com o celular. Quando você olha ele, com o carro parado, tá, irmão? Por favor, não olha o celular com o carro andando, não. O sinal abre rápido. Tem gente que quer viver no passado, tendo saudade do que não tinha. Os pais falavam, meu filho, porque o saudosista é assim, sempre o passado está melhor. Meu filho, década de 70, você precisa ver como era legal. Não, década de 70 não tinha televisão colorida. Lá em casa tinha uma televisão Advance, cheio de botão, você trocava o canal assim. Tinha que pôr a mão atrás quando ela esquentava e tinha que desligar, porque senão não ia explodir. Era de válvula. Olha lá, eu estou vendo por balança a cabeça, olha os velhinhos aí, mais de 50. Passou um homem lá um dia, sua televisão vai ficar colorida, compra a tela, comprou uma tela, um acrílico, amarrando aquele com arame atrás, assim, olha lá, os velhinhos estão tudo rindo, lembrando. Beleza, agora nós vamos ver a novela colorida. Parecia o Francisco Coco, o nariz dele vermelho, a orelha azul e a outra orelha verde. Era assim, 3 faixas coloridas. E você vai falar que era melhor do que hoje, irmão? Era nada. Hoje é que é bom. No meu tempo. Não existe no meu tempo. Eu admiro a irmã Arlete aqui. Você está passando mal? Você está rindo? A irmã Arlete é o seguinte, ela é antenada no celular. Põe um negócio lá no grupo do diácono, lá, ela não escreve também, não, o negócio é de falar. Então a gente precisa ter tempo. Como eles inventaram esse negócio de 1,5 e 2 lá no celular, isso é uma benção também que inventaram, né, irmão? Fala a verdade. Aí dá pra gente ouvir mais rápido, né? Mas ela é antenadíssima lá. Nos negócios aqui do... Esse é o seu tempo. O tempo de Deus também se chama hoje. Ontem não existe mais, acabou. E amanhã não existe ainda. Então o tempo que existe é hoje. E Deus te chama hoje. Portanto, é preciso você enterrar algumas coisas do passado, assim como Moisés precisou enterrar Miriam. E junto com ela dizer assim, glória a Deus, está enterrado, em nome de Jesus, amém. E aí, povo, estão querendo água? É preciso ter maturidade espiritual e emocional para vivenciar com tantas coisas que nós vivemos hoje em dia, irmãos. Esse mundo, né, tecnológico, industrial, nos chama a viver de uma maneira mais exigente. Isso exige de nós também um controle emocional, espiritual, que o Senhor pode nos dar. Mas parece que Moisés não soube lidar muito com isso. Porque ele se irrita com a cobrança do povo. Um povo que já tinha visto vários milagres, não é? Moisés vê aquele povo ingrato, eles não se lembravam dos vários milagres que foram feitos. Eles não se lembravam da coluna de fogo que era colocada de noite para o povo caminhar no deserto e da nuvem que Deus colocava de dia para o povo caminhar sem o calor do deserto. Eles não se lembravam da água amarga lá de Êxodo 15, 25, que foi transformada em água potável, doce para se beber.
Eles não se lembravam também daquela água, em Êxodo 17:6, que Deus fez sair da rocha também. E naquela ocasião, em Êxodo 17, Deus falou com Moisés: bate na rocha. Só que Deus muda os métodos. O método de como Deus agiu ontem pode ser diferente do método de hoje. Em Êxodo 17, Deus tinha dito: Moisés, bate na rocha uma vez. Mas agora o mandato não era esse. O mandato não era para bater em rocha nenhuma. O mandato de Deus era: fala com a rocha. Na verdade, ele queria falar para o povo. Eu, na verdade, acho que ele queria dar aquelas 2 pauladas, era no povo. Ainda bem que o pastor não tem vontade de dar paulada em ninguém. Só orar pelos irmãos, para Deus mudar o coração. Não é isso, pastores? Vocês não querem responder não, né? Sei. Mas só dá vontade e passa, né? Só dá vontade e passa. Se você olhar, em algumas Bíblias tem o mapa, né? Na internet também tem. Se você olhar lá, a trajetória do povo no deserto, você vai ver como o povo chega em Cádiz, depois dá uma volta enorme assim, olha, e volta no mesmo lugar. Sabe quantos anos eles levaram para dar essa volta? Mais de 30 anos. Há mais de 30 anos atrás, eles estavam no mesmo lugar em que estão agora. Foi naquela ocasião quando Deus mandou os espias. Lembra? 12 espias. 2 voltaram com um relatório positivo. Vamos entrar na terra, é boa. Precisa de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Esse cacho de uva eu quero ver também. Quando lá na mídia do céu, eu quero ir lá na salinha ver o cacho de uva. Se 2 homens precisam carregar o cacho de uva, quem carregou a melancia? Uma pergunta boa da gente fazer. Mas tinha, está escrito lá. Mana, leite e mel, 2. E 10, vamos entrar não. O pau está quebrando. Lá tem o povo lá do tamanho do gigante. E nós diante deles somos que gafanhotos. Veja, eles mesmos se intitularam de gafanhotos. Às vezes, irmãos, o insucesso ele está em nós. Às vezes a gente mesmo olha para o desafio e fala: eu sou um gafanhoto. Ninguém falou que o povo de Israel era gafanhoto. Eles mesmos se autodeclararam gafanhoto. Já aconteceu isso com você? Tem pessoas que é assim: não dou conta não. Não dou conta disso não. Eu gosto do irmão Jairo, não está aqui o Jairo. O Jairo é assim, você fala: Jairo, isso aqui, eu preciso que você faz isso. Eu não sei se eu dou conta não, mas eu vou. Você está falando, eu vou. Eu gosto de gente assim: não dou conta não, é muito para mim, eu sou um gafanhoto. Ô, gafanhoto, olha aqui para mim. Tem um gafanhoto aqui. Mas um gafanhoto, por menor que ele seja, se ele se unir numa nuvem, ele destrói o que ele quiser destruir. A força no gafanhoto. Então, para ter sucesso, não interessa o tamanho que você se vê diante do obstáculo. Sabe o que interessa? É o Deus que está do seu lado. Eu aprendi uma interessante lição, viu, Célio Braga, essa semana. Alguém pregando sobre Davi, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Vou pregar aqui um dia, mas já estou dando um spoiler aqui. Viu, Marcelo? Por que Davi pegou 5 pedrinhas? Será que ele pensava, se na primeira eu não destruí o gigante, eu tenho mais 4? Eu achava que era. Mas não, ele foi precavido, pessoa precavida, né? O líder tem que ser precavido. Ele tem que ter mais de uma estratégia. Ele pegou 5 lá no ribeiro, 5 pedras. Na primeira, o gigante já caiu, lembra? Sobrou 4. Mas quem falou que era um gigante só que tinha? Eles eram tudo gigante, irmão. Os filhos de Anate. Só aconteceu quando o Golias caiu, os outros. E se você continuar lendo a história, mais à frente, os discípulos de Davi, dá um sermão bom isso, viu, pastor? Não dá copiar não, que eu vou pegar primeiro. Os discípulos de Davi, mais tarde, derrotaram os outros 4, tem na Bíblia isso. E eles falam assim: não, Davi, você já destruiu isso, agora esse é com nós. Os outros 4 é com nós, vejam. O importante não era o tamanho de Davi.
O importante não era a arma que Davi tinha, que o Golias inclusive disse assim: você vem com, eu sou um cachorro, você vem para mim com pedra para jogar em mim? Mas o importante é aquele que está conosco, é aquele que é gigante, que é maior do que tudo, do que todos, é aquele que é maior. Esse é o segredo do sucesso. Mas Moisés, por algum motivo, ele não atentou para isso. É humano, claro, nós somos humanos. E assim, o homem mais manso da terra, porque assim era Moisés, é chamado por Deus de um homem mais manso, e precisava ser mesmo, sucumbe. No final, nos 45 do segundo tempo, onde ele tinha tudo para marcar o gol da vitória, o pênalti. Tem que ter gente hoje aqui que é melhor não falar sobre futebol para eles, não, né? Mas já estava escrito aqui no papel, então eu tenho que falar. Ele errou e a bola do jogo ele perdeu. Muito embora tivesse sucesso para mostrar, né? Ele tinha resultado. Sucesso é ter resultado, ele tinha. Se você olhar a história, por exemplo, antes de sair do Egito, vários sinais ele fez para Faraó, lembra? A vara que virou serpente, a mão que ele botou assim, saiu leprosa, depois ele jogou de novo, saiu sã. As pragas, né? Como já falei da coluna de fogo, etc. O maná, que era uma comida que caía todo dia, fresquinha para eles, e eles também reclamaram: nós queremos carne. Moisés falou: como é que eu vou dar carne para esse povo no deserto? Churrasco. Onde eu vou arrumar boi? Deus falou: deixa comigo. Vinha as codornizes, as avezinhas, chegava em cima do arraial, já caía. Não sei como é que eles faziam para fritar, mas aí já não é problema de Deus, né? Tinha várias possibilidades, botar na areia do deserto, aquilo ferver ali, sushi, carne e pão todo dia. É um hambúrguer, é o McDonald's do deserto. Deus que inventou. Ele tinha muito resultado, e talvez por isso ele pensou: quem que é esse povo para não deixar eu sofrer o meu luto da minha irmã? Quem que esse povo está achando que é? E a ira subiu na cabeça dele. E aí é um perigo. É aí que a gente falha. E a gente líder também falha. Quantas vezes eu mesmo, como líder e pastor, já tomei decisões, já falei certas coisas que a minha vontade era desfalar, dizer assim: eu quero desfalar o que eu falei. Tem jeito? Não tem. Depois que você deixou a palavra lançada, amigo, já não tem mais jeito. Mas eu não tive intenção. Não interessa. Porque a gente é assim. Quando é para julgar a gente vai pela intenção, não é? Não tive intenção de te magoar. Não tive intenção. Eu estou livre. Não, tá não. Agora, quando a gente julga o outro, a gente não julga pela intenção do outro. A gente julga pela ação. Não, mas você falou. Mas quando eu não tive intenção. Não, senhor. Se magoou, com intenção, sem intenção, você vai se humilhar e falar: me perdoa, eu falei mesmo. É aquela história do camarada que falou, que alguém falou mal dele para todo mundo. Aqui na igreja não tem isso não, mas por aí fora, isso que tem. Aí o sujeito viu o que tinha feito e voltou para pedir perdão. E é assim que a gente tem que fazer mesmo. Me perdoa, dei uma informação errada a seu respeito. Não foi minha intenção. Falei: tá bom, eu te perdoo, mas eu queria um favor. Pode pedir, pode. Pegou pena de galinha, aqueles penugem, botou num saco, falou: sobe lá em cima do terceiro andar da primeira igreja batista, solta aí para esse Valadares afora. E foi penugem lá para Vila do Monte, Vila Breta, São Pedro, para todo canto. Aí voltou e falou: filho, agora você me perdoa? Não, perdoa. Mas pega o saco, devolve, não, leva. Pega um por um agora, bota nesse saco e traz aqui para mim. Ele falou: mas isso é impossível. Eu falei: tá, eu te perdoo. Vai ter gente que sempre vai olhar para mim e vai lembrar do que você falou e vai me julgar por aquilo. Não tem como desfazer. Mas o perdão é preciso ser pedido e é preciso ser dado.
Moisés não tinha consciência disso e a gente às vezes não tem quando está irado, quando a gente está nervoso, quando está na carne, a gente fala, a gente é humano mesmo. E aí onde a gente tinha tudo para ganhar e a gente não tem o sucesso. Em terceiro e último lugar, você quer ter uma vida de sucesso? Cuide das suas emoções, mas principalmente, dê a glória devida a Deus e não a você mesmo. Porque é assim, irmãos, quando nós temos sucesso, somos nós. Raramente eu vejo alguém, a gente tem um culto de oração toda quarta-feira, inclusive tem uns aqui que não sabem, mas quarta-feira, 7h30 da noite, nós estamos aqui orando, então você pode vir. E é muito pedido, tá, irmão? Nós tínhamos que chamar culto de pedido de oração. A gente ora pouco e pede muito. Mas raramente, mas é raro mesmo, e é aqui em todo canto, as pessoas vêm para agradecer e dizem, olha, aquele pedido, Deus abençoe. Outro dia eu fiquei feliz também com o irmão Nilton Armindo, não está aqui à noite, ele tem sempre de manhã, com a esposa, a irmã Creuza. Ele chegou aqui e falou assim, pastor, outro dia o senhor chamou as pessoas lá na frente que estavam precisando de cura. Ele falou comigo. Nilton Armindo, o tio dele foi o pastor fundador da igreja, 93 anos. Pastor Antônio Armindo. Ele está nessa igreja há muito tempo também. Eu não lembrava, irmãos, que eu fiz essa oração não, tá? Não lembrava. Eu só oro porque o Espírito Santo de Deus mandou eu orar, mas... Ele falou assim, aí ele contou e disse, eu fui curado aquele dia, pastor, em culto. Depois ele vai contar o caso para vocês. Mas isso é raro, muito raro. Muito raro. As pessoas pedem para cirurgia, passa a cirurgia, nem lembra de falar que é que deu. Se a gente não perguntar. Precisamos aprender a dar glória a Deus e a nós mesmos. Ah, hora para eu passar no vestibular da faculdade de etiqueta, passou, beleza, formou, nem aqui vem dar tchau para a gente. Não, agora eu sou doutor, professor, PH2, não sei o quê. O sucesso é dele. Sucesso é dele. Não, nós precisamos aprender. Quer ter sucesso? Dá glória a Deus em tudo, glorifica o Senhor por tudo. Como nós cantamos aqui, está chorando, louvo, está não sei o que, louvo, está não sei o que, louvo. É assim que funciona. Dá glória a Deus. E você dá glória a Deus quando você não age sob ou debaixo de fortes emoções. Tem aquele filmezinho que muita gente acha que é para criança, mas não, é para adulto. O Divertidamente, que até saiu a segunda edição dele, né? 2. Não vi ainda não. Quando a gente age na carne, é um perigo. Olha o que Moisés faz. Eu já estou terminando. Ele diz assim, versículo 8. Ele sobe lá na pedra. Deus falou assim, Moisés, fala com a pedra, meu filho, que vai sair água. Aí ele falou assim, oi pedra, já saiu água. Talvez você fale assim, bom dia pedra, sai a água. Aí se ele obedecer, falar com a pedra. Deus nem falou, fala isso, só falou, fala. Ele subiu, imagina ele em cima da pedra, o povo lá, pega a vara, não tinha nada de vara, Deus não mandou falar nada, pegou a vara, aquela mesma vara que floresceu, a vara bonita. Ouvi, rebeldes, vocês acham que eu tenho poder para tirar a água dessa pedra? E o povo olhando. Toma pedra, vá. E o que diz o texto? A água saiu. A parte de Deus foi feita. Mas na parte dele ele falhou. Moisés podia ser talvez uma daquelas pessoas, pelo menos nesse momento, que fala assim, eu não tenho papa na língua, eu falo mesmo. Então pede a Deus papa na língua, não sei o que é isso, mas pede a Deus para colocar. Porque você é um sem educação. Isso é assim que chama. Pede a Deus para controlar. Você quer ter sucesso? Controle suas emoções. Pede a Deus para trazer controle sobre você.
Será que nós faremos jorrar água da rocha? Olha para você ver, ele se autopromove. E bateu na rocha. Lembra que o objetivo do milagre é sempre exaltar e glorificar a Deus e não a nós mesmos. Eu costumo dizer que eu já orei por muitas pessoas no hospital, como por exemplo, quando fui visitar uma senhora, não aqui, mas em Belo Horizonte, no hospital. Eu fui visitá-la e quando eu falei com ela assim, eu posso orar pela senhora? Ela já era de uma determinada igreja, disse assim, pode. Eu falei, ó, Senhor Jesus. E ela interrompeu e falou assim, mas pastor? Eu falei, oi. O senhor não vai me ungir com óleo, não? Eu não tinha óleo, não. Eu fiquei, e agora? Depende da senhora que tem aí, se tiver, agora. Eu ando com Bíblia, mas com óleo, não. Ela fez uma cara de decepção. Eu falei, posso orar assim mesmo? Senhor? Meio sem graça, né? Não pode. Eu orei. Infelizmente, no outro dia, eu estava no velório dela pregando. Não sei se tem alguma coisa a ver. Se tiver, eu vou andar com óleozinho. Mas já houve casos, por exemplo, visitei uma senhora, irmã Graça, lá em Belo Horizonte, minha ovelha, ela era adepta de um outro tipo de religião, e ela estava com um câncer mesmo nas cordas vocais. O pastor Adriano deve lembrar da irmã Graça, mãe do Yuri. E eu não sabia disso. Cheguei na casa dela, orei por ela, e ela foi curada instantaneamente. Ela dá esse exemplo até hoje, ela conta esse milagre. Mas a glória é de Deus. Eu já orei por pessoas que foram curadas, e já orei por pessoas que no outro dia eu já estava fazendo o velório. De qualquer maneira, a glória é de Deus, é sempre dele, nunca é nossa. No momento em que nós nos esvaziamos de nós e deixamos Deus ser Deus, aí tudo dá certo. Porque, irmãos, o sucesso sem obediência é fracasso. Isso vale para a sua vida profissional. Eu tenho um emprego melhor, um salário melhor, mas Deus está nesse negócio? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Esse é um caminho de Deus, que Deus queria que você trilhasse? Sucesso não é o que aparenta ser sucesso no mundo aí fora, não. Eu tenho um bom trabalho, tenho 2 empregos, igual o pai do Cris lá do seriado americano, e eu ganho muito dinheiro e posso dar danoninho para o meu filho, iogurte, né? E a minha geração, os 50 mais, pouco mais, não tanto. Nós somos uma geração sanduíche, né? Chamada sanduíche, porque nós somos a geração que está cuidando muitos dos filhos ainda, mesmo financeiramente, até dos netos e dos pais. E às vezes os pais, os filhos e até em alguns casos os netos dependem financeiramente de nós. A gente quer ter sucesso, porque a gente não teve as coisas quando era criança. Sucrilhos lá em casa, meu filho, é aqueles beiju de farinha de milho. Botava aquilo no café, que aquele descia até raspando, chamava jacuba. Hoje não tem cornflakes, não. Tem nada para comer. Escutando aí, né, irmão? Se aproxima. O danoninho. E a gente acha que tem que dar tudo, não dá danoninho. Vou trabalhar até... menos. Dá jacuba para esse sujeito, mas dá a sua presença, jacura, mas dá a sua presença. Jacuba com presente de pai e mãe é melhor do que sucrilho crelo, sabe? Dá até para anotar aí a frase aí da semana, pôr no Instagram da igreja. Sucesso é ter uma família unida, ainda que falta tudo, mas não falta afeto, não falta presença, não falta amor. O escritor David Wong, ele escreveu um livro sobre personalidades na Bíblia, e o capítulo que ele trata de Moisés, o título é assim: Moisés,
tão perto, tão longe, tão perto. 120 anos, 119 de sucesso, mas um ato falho, ele não entrou na terra prometida. Dá até vontade de chorar. Vou pedir o pessoal para apoio, vou terminar. Deuteronômio 3, 24 a 26. Põe na tela para mim, pessoal da mídia. Eu não tinha combinado, desculpa, mas coloca para mim. Deuteronômio 3, 24 a 26. Quando ele está conversando com Deus, depois disso, ele faz um pedido a Deus. Ele faz um pedido a Deus. É Deuteronômio 3, 24 a 26. Olha, ele orando ao Senhor, Moisés. Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Ele está falando dos milagres. Que Deus existe no céu ou na terra, Deus, ele tinha que ser maiúsculo, né? Que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Olha a oração dele, dá vontade de chorar. Por favor, ele diz, deixa-me atravessar para que eu veja a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Contudo, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Ele disse, basta, não me fale mais sobre isso. Tão perto, tão longe. O segredo do sucesso é obediência ao Senhor. Em tudo, em todo o caminho. A missão é mais importante que as pessoas. A missão permanece. A missão permanece. Eu queria que você baixasse sua cabeça e pensasse, que eu quero orar encerrando esse culto, mas não sem antes te dar uma oportunidade. A pergunta é, você tem cumprido o propósito, a missão de Deus? A missão que Deus tem para a sua vida, a missão da família, a missão de esposa, a missão de marido. Ou você tem tomado decisões, na maioria das vezes, como Moisés tomou dessa vez, baseado na carne, nas suas emoções afloradas, no momento ruim de tomar a decisão. Há pessoas, situações que você precisa voltar atrás, pedir perdão, há laços que foram rompidos por uma decisão errado em determinado momento. É tempo de você fazer isso ainda hoje. Reatar laços com pessoas, com familiares. Há um luto que você precisa vivenciar, vivencie, mas sem paralisar a sua vida, sabendo que para aquela pessoa terminou a carreira dela, mas a sua continua e continua até o dia que o Senhor te levar para o alto da montanha, como levou Moisés, e deixar que ele visse de longe a terra, sem entrar nela. Ele entrou depois, quando aparece no monte da transfiguração com Jesus. Ali ele entrou, pelo menos em espírito na terra, mas fisicamente ele não entrou. Querido, você está terminando alguma jornada? Como você está terminando? Será que você tem que terminar mesmo? Consulte ao Senhor. Como tem sido a sua trajetória nos lugares onde você está caminhando? Você está aqui hoje à noite, é o nosso visitante, precisa de direção para a sua vida. É sua noite você tomar a decisão e dizer, olha, a minha vida parece um deserto, parece que não jorra água de lugar nenhum, parece que as portas estão fechadas. É o momento de você deixar Deus dirigir sua vida, dizer, Senhor, eu quero fazer a tua boa vontade, eu quero voltar para o Senhor. Eu quero que você tome uma decisão hoje à noite, seja qual for a decisão que você queira tomar, com você mesmo, com Deus. Se você quiser ficar em pé onde você está, eu quero orar por sua vida agora, em nome de Jesus. Colocar sua família no altar do Senhor, seus filhos, colocar sua vida espiritual na presença de Deus. Talvez você está afastado do caminho do Senhor. Talvez você tenha andado por aí e tomado água amarga. É hora que o Senhor quer descedentar a sua vida e dizer, olha, vem para mim, eu quero você de volta. Retoma o ministério que é seu, retoma o ministério que o Senhor te deu, a sua missão. É hora de você se posicionar. E quando eu peço para você ficar em pé, é um gesto físico, mas é um gesto espiritual de você se colocar de pé na presença de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, me visita essa noite,
Faz em mim o teu propósito, cumpre em mim o teu querer. Eu quero cumprir a tua missão em nome de Jesus. Eu quero deixar de tomar decisões mais baseadas em mim, no que eu penso, no que eu acho, no que é sucesso para mim. Eu quero o sucesso do Senhor para a minha vida. Várias pessoas de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Oh Pai, como nós não entendemos muitas vezes os teus caminhos, mas nos curvamos a eles. Deus bendito, essa vida nossa é tão cheia de situações que nos levam a situações de estresse extremo, Senhor. Oh Deus, ainda que o Senhor não nos livre desse momento, porque eles fazem parte do aprendizado da nossa vida, na verdade, mas que o Senhor possa nos poupar, Pai bendito, de errar nesses momentos, com os nossos familiares, com a igreja que o Senhor nos colocou, no nosso local de trabalho, no nosso local de influência, onde quer que estejamos, Deus. Pai, que o nosso sucesso esteja centrado no Senhor, e que o Senhor nos mostre cada vez mais a tua boa, perfeita e agradável vontade. O Senhor abençoe especialmente esses teus filhos e filhas que estão de pé na tua presença agora. Visita-nos, ó Deus, transforma o nosso coração. Aqueles que estão vivendo em momentos de aridez na sua vida espiritual, que esta noite seja uma noite quando a água do Senhor também vai jorrar sobre a vida de cada um deles, porque apesar do erro dos líderes, o Senhor não retém a água para o teu povo. O Senhor é a verdadeira água da vida, o Senhor é o verdadeiro pastor das ovelhas, o Senhor é o verdadeiro líder. Oh Deus, guia-nos, Pai, pelo caminho, pela vereda da justiça, Pai. Leva-nos às águas de descanso, Senhor. Abençoa cada coração aqui. Se há alguém lutado, Pai, por algum motivo, que o Senhor traga o consolo, o conforto, Pai, mas o renovo para continuar a vida, para continuar o ministério. O Senhor nos abençoa, nós, membros dessa igreja. Sabemos que vamos passar um dia, todos nós vamos passar, de uma maneira ou de outra, mas que cumpramos a missão que o Senhor nos deu. Que o Senhor seja glorificado em tudo e em todos, em nome do Senhor Jesus.